eu quero fazer um comentário em cima de dois personagens, do presidente Pedrinho e do técnico Pedro Emanuel. Os dois Pedros, que hoje comandam a nossa emoção. Um recém-chegado, um que entendeu a grandeza do Vasco, um que entendeu que o Vasco precisa se organizar, que o Vasco precisa jogar como normalmente se joga, futebol, praticar futebol, ter coragem, sem invenção, o simples é o melhor, sem medo de indicar quem esteja errado, para que todos abracem responsabilidades. Blinda quem merece blindagem. Defende quem merece defesa. Sério, direto, direito, estudioso, inteligente e capaz. Um técnico desconhecido. Um técnico que todos nós desconfiamos por um simples aspecto, porque a gente está muito machucado. Mas assim se faz uma história. E o Pedro Emanuel, mesmo há pouco tempo, 40 dias talvez de vida no Vasco, já consegue conquistar o nosso coração por essa sobriedade, por essa seriedade e, acima de tudo, por reconhecer os seus erros e, além de reconhecer os seus erros, indicar soluções para esses erros. Então, o Pedro Emanuel tem sido uma gratíssima surpresa, com um elenco que precisa melhorar, com um elenco que tem muitas limitações, com um elenco com muitos garotos que precisam ser burilados, precisam ser oportunizados, com alguns jogadores de destaque, como o goleiro Léo Jardim, que falhou domingo contra o Santos e ontem fez uma partida espetacular, como o volante Thiago Mendes, capitão do Vasco envolvido numa polêmica com o Neymar depois do jogo do Santos e que ontem desfilou seu talento, como o bom Robert Renan, zagueiro já criticado, e que, como o Vasco faz, amadurece. Apanha, erra, cai, derrapa, chora, mas sobrevive e vem melhorando, maturando, como um dos bons zagueiros do futebol brasileiro. Como os jovens, como Cauã Barros, como Ramon Rique, essa molecada que, quando tem oportunidade, erra, vai mal em alguns momentos, mas nunca deixa de lutar. O Vasco vem mostrando um futebol que pode não ser tão animador. Fui crítico ao jogo de ontem. Acho que o time fez uma partida individualmente ruim. Podíamos ter ganho com muito mais tranquilidade. É claro que o 4-1 espelha uma vantagem enorme. Mas se o incompetente árbitro dá aquele gol, já com 30 e poucos minutos, o jogo poderia ficar enrolado. A gente é traumatizado de ver o Vasco perder muitos gols, não fazê-los e acabar tomando. A gente, quando tá 2-0 contra o Fluminense de braçada e toma um gol, a gente fica preocupado. Porque é algo que vem acontecendo nos últimos muitos anos com o Vasco. E a gente precisa superar isso. E o Pedro Emanuel está fazendo isso. A gente sai perdendo por 1-0, vira para 2-1, segura uma pressão e consegue vencer por 4. Pega um Fluminense no segundo jogo de Copa do Brasil, o Fluminense entre os 5 melhores times do futebol brasileiro, na tabela do Brasileirão, e a gente consegue fazer 3-1 com autoridade. Esse time sabe jogar futebol, mesmo com limitações. Atacantes que têm fragilidade, atacantes que têm dificuldade, que ontem conseguiram marcar gols, mas não trazem confiança ao torcedor cruzmaltino. Mas o Pedro Emanuel vem fazendo o seu papel. Bom, como eu já disse na abertura, né? Aniversário do Vasco hoje, 128 anos de idade, meu amigo. 128 anos, esse clube centenário, nossa maior paixão, que nos orgulha, às vezes nos estressa, mas eu tenho certeza que todo mundo que é Vasco ama ser vascaíno, né? Eu não consigo imaginar como seria a minha vida se não fosse o Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Enfim, os meus melhores amigos eu conheci graças ao Vasco. Hoje o Vasco também, de certa forma, virou meu trabalho. Fiz outros grandes amigos, que são vocês aqui que me assistem todos os dias. Então eu sou muito grato a Deus por ser vascaíno, né? E que bom que ontem o Vasco nos deu esse presente, né? Esse 4-1, uma vitória muito grande numa competição sul-americana. A gente precisava muito, né? Até para recuperar a autoestima, e que bom que isso aconteceu ontem. Mas
Já coloca aqui nos comentários, meu amigo, o que o Vasco significa para você. O que o Vasco da Gama significa para você. Coloca aqui nos comentários, compartilha aí o seu sentimento também no dia do aniversário do nosso clube. Bom, vamos falar sobre ontem, né? Uma vitória gostosa demais, né? Uma vitória grande. Que saudade, né, desses jogos de Copa, do Vasco se comportando como Vasco, como aquele Vasco que a gente acostumou a torcer, que a gente cresceu torcendo. Pega um time grande fora de casa e enfia logo 4. A gente sabe que hoje o Olímpia não tem aquela força de antigamente, né? A gente sabe que o futebol sul-americano hoje, os clubes brasileiros com mais investimento, com mais dinheiro, enfim, acabam se sobressaindo, né, sobre as outras equipes. Mas é muito gostoso uma vitória como aconteceu ontem, 4-1, e que serve para dar moral, né, pro Vasco para a sequência da temporada. A gente sabe que a gente precisa sair dessa situação complicadíssima, né, no Campeonato Brasileiro, e essa vitória com certeza vai dar um gás aí também para essa reta final de Campeonato Brasileiro. O Vasco avança para as quartas de final da Copa Sul-Americana e vai pegar ou River Plate ou Santa Fé da Colômbia. O primeiro jogo na Colômbia ficou 0-0. Agora, na próxima quarta, tem o jogo da volta que acontece no estádio do River Plate. Quem vencer está aí nas quartas de final contra o Vasco da Gama. A tendência é que o River Plate vença, né? Que o River Plate passe de fase jogando em casa, Monumental lotado, mas o River também não está numa fase legal. Pode acontecer aí a zebra. Mas vamos aguardar aí o nosso adversário, ou River ou Santa Fé, nas quartas de final da Copa Libertadores. Não, tem cara de Libertadores, né? Porque no nosso lado da chave tem São Paulo contra Boca Juniors e pode ter um Vasco e River Plate, né? Parece até Libertadores, mas é Copa Sul-Americana. Bom, vamos falar agora aqui sobre negociações, né? Ontem, apesar do ataque do Vasco ter funcionado, o Vasco ainda busca a contratação de um centroavante, e a informação do portal Lance é que o Vasco avançou nas negociações. Assim como também esperemos que dê certo com Bruno Duarte. E olha, amigo, tem tudo para dar certo, tá? As coisas estão muito avançadas e o Vasco vive a expectativa, sim, de fechar a contratação do atacante brasileiro que hoje pertence ao Estrela Vermelha do futebol sérvio. A negociação nas últimas horas evoluiu de forma muito positiva, e o que eu digo para você na manhã dessa sexta-feira é que é uma grande chance de Bruno Duarte ser anunciado como o mais novo reforço do Vasco da Gama nos próximos dias, tá? Vasco, como eu trouxe a vocês, colocou já na mesa do Estrela Vermelha essa proposta no valor de 1,5 milhão de euros, algo em torno de 9 milhões de reais, e agora a diretoria Cruz Maltina trabalha para avançar nas tratativas com o clube sérvio. Um ótimo jogador, um excelente atleta que chega com status de titular absoluto no setor ofensivo do Vasco da Gama, gostou do projeto apresentado pelo Cruz Maltino, sinalizou o desejo inclusive de se transferir para o Vasco. A proposta salarial colocada pelo Vasco na mesa do atacante foi muito boa, uma proposta superior à casa de 600 mil reais por mês de salário, com um contrato até o final de 2029. Isso teria deixado o Bruno Duarte bem feliz, bem contente com aquilo que recebeu, e então as conversas avançaram. Vamos ver, amigo, as cenas dos próximos capítulos. Entretanto, informação muito legal. Muito legal, o Vasco passando para as quartas de final, o Pedro Emanuel muito bem com o grupo e o Vasco fechando a contratação do centroavantaço Bruno Duarte. É isso, cara, parece que virou, né? Só para completar, vencer o Palmeiras no domingo dentro do Allianz e quarta-feira venceu Vitória nesse jogo de ida de Copa do Brasil. Te anima?